se o homem que operou tal milagre é o enviado de Deus. É por isso que eles vão aos fariseus e não vão ao sinédrio. Lembrem-se que os escribas, você já ouviu nas páginas do Novo Testamento, os escribas eram os mestres da lei, eram os professores de teologia. Imagine aí, eles eram os professores, Josué, dos seminários, eles eram os teólogos, e a maioria dos escribas era do partido dos fariseus. Então, indo aos fariseus, esses homens estão levando a questão aos teólogos. Eles querem saber, isso que aconteceu, André e Bruno, fora de Deus mesmo? Como nós devemos entender isso? E aí continua o texto, e aí João nos informa algo, presbítero Marcelo e Hugo, que ele não havia informado ainda. Olha só o que ele diz, versículo 14, é um comentário de João, o apóstolo e evangelista. Vamos ver juntos? E era sábado, o dia... Desde o início da história, no capítulo 9, versículo 1, nada fora dito acerca do dia em que Jesus operou o milagre. Agora é dito. E por que João revela agora? Porque a questão do sábado vai influenciar todo o contexto que vem por agora em seguida. O contexto, a discussão que se dará agora em seguida, tem tudo a ver com o sábado, porque os fariseus vão se agarrar ao sábado, e melhor ainda, vão se agarrar à interpretação deles do sábado para poder acusar Jesus. É por isso que João agora informa esse detalhe importantíssimo para a continuação do capítulo, aquilo que está por vir. Então era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, lembra que ele pegou a sua saliva, misturou com a terra, fez um lodo, um barro e passou nos olhos do cego? Era dia de sábado quando ele fez isso, para abrir os olhos do cego. Meus irmãos, nós vamos ver que os judeus vão acusar os fariseus, vão acusar Jesus de ter quebrado o sábado. Mas eles vão acusar Jesus baseados não na lei de Deus sobre o sábado, mas no que eles haviam acrescentado à lei de Deus acerca do sábado. Vocês sabem, meus irmãos, que os fariseus tinham a sua tradição oral. Os fariseus tinham uma tradição oral. Eles criavam leis, tanto Jesus condenou eles dizendo assim, vocês querem agradar a Deus baseado em tradições de homens. Então eles tinham a tradição deles, eles criavam mandamentos. E acrescentavam os mandamentos que eles criavam à lei de Deus, dizendo que tinha o mesmo peso que a lei de Deus tinha. E quanto ao sábado, veja só, tinha dois aspectos da lei deles, que eles criaram com relação ao sábado, que seriam fundamentais para julgar Jesus aqui como um possível transgressor da lei. Um primeiro ponto que fazia parte da tradição dos fariseus quanto ao sábado era o seguinte: só era permitido curar alguém no sábado se aquela pessoa estivesse correndo risco de morte, se aquela pessoa estivesse para morrer, aí poderia. E aí não se aplicava àquele homem que fora curado da cegueira. Por quê que não se aplicava? Ora, porque ele nasceu cego. E se ele nasceu cego e está vivo até agora, então a cegueira não lhe coloca em risco de morte. Então não tinha que curar ele no sábado. Olha que absurdo. Mas eles criam que só podia curar alguém, esses judeus, que não era a lei de Deus. Nunca Deus falou sobre o sábado assim. Mas eles pegaram, criaram essa lei e acrescentaram a lei de Deus, dizendo que quebraria o sábado quem curasse alguém que não estava em risco de morte, mas fosse curado no sábado. Outra lei que eles acrescentaram ao mandamento do sábado, foi que ninguém poderia amassar farinha ou barro naquele dia, porque isso era um trabalho. Então não importa o que você estivesse fazendo, se era para ajudar alguém ou não. Se você fosse visto amassando farinha e barro naquele dia, você era um transgressor da lei, você estava transgredindo a lei. E Jesus, o que ele fez? Pegou a saliva com terra e fez um lodo, fez um barro com ela. Então, para ele, Jesus estava quebrando a lei de sábado. Mas isso aqui é importante, a gente não pode esquecer disso. Segundo eles, a tradição deles, não segundo o que a Bíblia, Jorge, dizia. Mas vamos ver, então? Aí eles dizem, olha o versículo 15. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Perguntaram àquele ex-cego. Ao que lhes respondeu, então o cego vai responder, aplicou lodo aos meus olhos, se referindo ao homem que fez isso, que nós sabemos que é Jesus,
Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. O cego aqui é categórico, né? Ele é resumido e categórico. Olha, ele aplicou lodo, fez o barro ali com a saliva e com terra, passou dos meus olhos, eu lavei e estou vendo. Eu sei disso, estou vendo. Então os fariseus aqui, muito provavelmente, quando perguntavam a ele, fizeram uma inquirição séria. E ele, o João, o nosso evangelista, ele registra apenas o relato resumido, com foco em como o milagre aconteceu. Aplicou-me lodo, fui lavar-me e estou vendo. Nada é dito sobre o homem, o caráter do homem que fez isso, no caso Jesus. Mas aqui a narrativa se resume, a resposta do cego, a dizer como é que aconteceu. Como é que ele passou a ver. E aí vem o versículo 16. Por isso, vamos ler juntos? Me ajudem, irmãos, como vocês sempre fazem amavelmente. Leiamos. Por isso, alguns dos fariseus... Esse homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais e obedição de Deus? Anteriormente, lá no capítulo de número 7, desse mesmo evangelho, as multidões se dividiram por causa de Jesus. Então você está percebendo que no Evangelho de João há divisão acerca de Jesus. Uns acham que ele é um impostor, outros acham que ele é um profeta. Então as multidões estão divididas. Agora quem se divide são as autoridades. É o partido dos fariseus que está dividido acerca de Jesus. E você aí vê dois grupos. O primeiro grupo estava concentrado na questão do sábado e das leis que eles acrescentaram ao mandamento, concernentes ao próprio sábado. Então eles estavam convencidos, assim, de que Jesus quebrou as leis que eles acrescentavam ao sábado, e por isso ele estava contra a lei e contra Deus. Convencidos assim, para eles Jesus era um pecador, apesar do milagre da cura. Ele pode até ter curado esse homem, mas ele fez isso num dia de sábado, e ele quebrou a lei, ele é um transgressor, um pecador. Eles poderiam, esse primeiro grupo, poderia muito bem apelar, por exemplo, para Deuteronômio 13. Eles poderiam muito bem apelar para Deuteronômio 13. Eu vou ler para vocês. Não precisa abrir, não. Depois eu passo a referência para vocês. Diz o texto assim, na Deuteronômio 13. Quando o profeta ou sonhador... É muito importante para nós hoje também, tá, esse texto. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal, um prodígio, um milagre, e suceder e acontecer o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, ou seja, quando alguém se levantar do nosso meio e falar que vai fazer um milagre, tem uma revelação para você, uma visão, e acontecer, não é não acontecer, porque não acontecer é fácil, irmãos, é charlatão mesmo. O problema é quando acontece. O problema é quando fulano lá falou que não sei o que da minha vida acertou. Fulano falou que ia acontecer isso, aconteceu. É do que o texto está falando, é quando acontece. E aí diz o texto, e depois de ter dito o sinal, tal sinal previsto, anunciado e aconteceu tal sinal, e disseram então depois, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Não ouvirás, embora ele tenha feito o sinal, o milagre. Porquanto, o que está acontecendo? Porquanto o Senhor, que é vosso Deus, vos prova. E está permitindo que a operação do erro dê certo para provar vocês. Para ver se vocês amam mesmo o Senhor vosso Deus de todo o coração e toda a vossa alma. Andareis somente após o Senhor vosso Deus, e só a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador, continua Moisés, será morto. Pois ainda que tenha feito um milagre, pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim, eliminando o falso profeta, eliminarás o mal do meio de ti. Então percebam, isso aqui serve para nós, porque muitas vezes nós vemos pessoas que não são crentes, até mesmo às vezes dentro da igreja evangélica, anunciando aí visão, revelação, e acontece, mas aconteceu, então o que importa? Se ele está tirando os nossos olhos da palavra,
Se aquela pessoa está chamando atenção para ela e não para o poder de Deus, que é a palavra, como Paulo diz, é um falso profeta. Mesmo que faça sinais e prodígios, maravilhas. Esse é um ponto claro, Deuteronômio. Mas, voltando aqui, o primeiro grupo que estava dividido, o primeiro grupo dos fariseus, podia apelar. Ele pode ter feito um milagre, mas eles podiam ter dito. Mas Deuteronômio 13 diz que ainda que um profeta faça um milagre, se ele for contra a lei, do que eles acusavam Jesus ser contra, então é um falso profeta. Eles podiam apelar. Vamos ver o outro grupo, o segundo grupo. O outro grupo estava admirado pelo milagre e cria ser difícil que Jesus fosse um pecador. Eles diziam assim, mas pode um pecador operar tal sinal? Certo? Somente o poder de Deus poderia operar tal cura, raciocinavam eles. Se Jesus então o fez, eis aí o poder de Deus em operação. Deus não usaria, na concepção desse segundo grupo, um pecador para realizar tal ato. Então isso precisava ser investigado melhor, não era tão fácil. Dizer, ele pode ter feito um milagre, mas ele está transgredindo a lei do sábado. Então ele é um pecador. Não, peraí, não é tão fácil assim. Deus vai operar por meio de um pecador tal milagre? Isso aí precisa ser visto direito. Então a divisão era essa. Agora vamos pensar um pouquinho. Isso aqui é muito importante para nós. Nesses dois grupos, e na argumentação de cada um e conclusão de cada um. O grupo 2, esse último grupo que diz, olha, um pecador não pode fazer tal milagre. Se tal milagre foi feito, é o poder de Deus. Certo? A argumentação deles é essa. Essa argumentação, ironicamente, é mais fraca do que a do primeiro grupo, que está contra Jesus. Essa argumentação do segundo grupo é mais fraca. Por que é mais fraca? Irmãos, nós sabemos, tanto pelo Velho Testamento quanto pelo Novo, que milagre não é guia infalível para reconhecimento de autoridade espiritual. Nós sabemos que milagre, vou repetir, milagres não são guias infalíveis de reconhecimento de autoridade espiritual. Como é que nós sabemos disso? Através dos textos da Bíblia. Vou citar um no Antigo e outro no Novo. O do Antigo são os magos de Faraó. Lembram-se dos magos de Faraó? Quando Moisés foi ao Egito, ele fez sinais. Pelo poder de Deus, não fez? O que fizeram os magos de Faraó até certo momento? Imitaram os sinais, fizeram os sinais também. E aí, eles também eram de Deus, os magos de Faraó? Não. Mas eles fizeram sinais. Depois, obviamente, vocês se lembram que eles não conseguiam mais resistir ao poder de Deus. Eles não conseguiam mais imitar. Mas no primeiro momento, alguém poderia. Não, Faraó também tem um Deus poderoso, porque omitou o sinal que foi feito ali. Ok? Vamos para o Novo Testamento. Paulo, em 2 Tessalonicenses, diz que o anticristo fará sinais e prodígios. Paulo vai dizer isso em 2 Tessalonicenses 2:9. Ele, o anticristo, o homem da iniquidade, operará sinais e prodígios. É certo que é da mentira, Paulo acrescenta, mas são sinais e prodígios. Quando fala assim, sinais e prodígios da mentira, a ideia é sinais e prodígios para enganar. Com fim de enganar. Daí sinais e prodígios da mentira. Mas ele fará. E o anticristo é de Deus? Não, é o anticristo que toma o lugar de Deus. O que é contra Deus. Mas ele fará. Então, ponto. A argumentação daqueles que imaginavam ser Jesus muito mais do que o pecador, e não poderia ser um pecador porque operava tal milagre, a argumentação é fraca. Porque a gente sabe que milagre não é guia infalível para a autoridade espiritual. Mas a conclusão deles é certa. O argumento é fraco, mas a conclusão é certa. Jesus não pode ser um pecador, e Jesus mesmo não é. Agora vamos ver o outro grupo, que é o primeiro. O outro grupo muda. A argumentação é forte, mas a conclusão é errada. Então você tem o segundo grupo que a gente viu primeiro, a argumentação é fraca, a conclusão é certa. A argumentação é, o milagre prova a autoridade. Isso é fraco. A conclusão é certa, Jesus não é um pecador. O primeiro grupo, a conclusão é forte. Olha, não é porque fez um milagre que não pode ser um pecador, está transgredindo a lei. Conclusão forte, argumentação forte. Conclusão fraca. Logo, ele é um pecador. Não, Jesus não é pecador. Ok? Então, o primeiro grupo, a argumentação é forte. Já o argumento do primeiro grupo é mais convincente. Se um profeta for contra a lei de Deus, ainda que faça milagres, é falso. Deuteronômio 13 que a gente leu. E não deve ser reconhecido como vindo de Deus. É verdade isso. Então, mas a conclusão deles é que estava errada. Eles concluíram. Então, Jesus não é enviado de Deus. E ele era o enviado de Deus. Nós sabemos. Então, qual que é o problema do primeiro grupo? Se a argumentação é forte.
O problema deles é que, inevitavelmente, a compreensão deles acerca do sábado estava errada. O problema é o sábado. Eles estavam certos de que um profeta, mesmo que faça um milagre e esteja contra a lei, é um falso profeta, é verdade. Só que o entendimento da lei deles estava errado. E por isso eles julgavam Jesus um pecador. Eles entendiam mal o sábado. Eles acrescentavam coisas ao sábado que não eram quebra da lei. Então veja só, eu paro aqui para uma aplicação importante. Você vê aqui a ignorância desses judeus, fariseus, quanto ao uso correto do sábado. Eles acrescentavam coisas aos sábados que a lei de Deus nunca disse. E eles julgavam os outros homens, transgressores da lei, por uma coisa que eles inventaram acerca do sábado. Então eles eram ignorantes acerca do uso do sábado, da guarda do dia de descanso, que é o nosso domingo cristão. Mas vamos pensar nisso, isso aqui é muito importante. Esses versículos aqui nos mostram como esses judeus da época de Jesus, à semelhança de muitos hoje, entendiam sobre o uso correto do dia de descanso, entendiam mal. Aqueles homens que se julgavam sábios entenderam de maneira completamente equivocada o intuito do dia do descanso, o sábado cristão. Eles não compreenderam que o sábado, o nosso domingo cristão, foi criado para o bem do homem, para o bem do seu corpo, da sua mente e da sua alma. Sem dúvida, o sábado é separado dos outros para ser santificado e mantido como santo. Mas a santificação do sábado nunca impediu a realização, atenção, irmãos, de obras de necessidade e atos de misericórdia. Nunca, jamais. É por isso que Jesus curava no sábado. Ele praticava misericórdia no sábado. Curar um homem cego, portanto, não constituía-se em uma quebra do quarto mandamento, como diziam aqueles fariseus. Ao atribuírem falta ao nosso Senhor por ter curado o homem, os judeus apenas estavam revelando a sua ignorância no que concernia a lei do sábado. Esqueceram que acrescentar algo ao mandamento é tanto pecado quanto tirar algo dele. Acrescentar algo ao mandamento de Deus é tão pecado como tirar algo dele ou desobedecer a ele. Irmãos, o sábado, nós precisamos entender corretamente o sábado. Nós não podemos fazer como esses judeus. Por que nós precisamos entender corretamente o sábado? Porque é um mandamento válido para hoje até o fim do mundo. Há muitos que dizem que nós não precisamos guardar mais o domingo cristão. Que domingo é um dia qualquer. Esses estão em pecado. Estão ignorantes. Estão falhando no entendimento do mandamento. Em momento algum, meus irmãos, nós devemos imaginar que o dia de descanso não é mais um dever para o crente hoje. E que os crentes hoje, como nós, não precisam mais observar o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é um engano terrível e raiz de grandes males. Nenhum dos 10 mandamentos, meus irmãos, foi abrogado ou cancelado. Nenhum deles. Irmãos, há algum texto no Antigo Testamento, no Antigo e no Novo, que diga que algum dos 10 mandamentos foi abrogado, que foi cancelado, que não precisa ser praticado? Há algum texto? Então, por que dizem que o sábado não precisa ser mais guardado? Porque o sábado é o quarto mandamento, compõe os 10 mandamentos. Está lá. Algum lugar na Bíblia diz que ele não é mais, mas está. Ele foi cancelado, tira ele, agora são 9 mandamentos. Não caiamos nesse erro. Nosso Senhor jamais teve a intenção de que o domingo se tornasse um dia de prazer para nós, prazer em termos de entretenimento secular, negócios, viagens e dissipações fúteis. Ele nunca pretendeu isso. Vocês já, irmãos, vamos falar sério aqui, irmãos. Vocês já viram algum texto da Bíblia em que o Senhor Jesus e os seus discípulos, ou qualquer pessoa do Antigo Testamento, estivesse fazendo alguma coisa fútil no sábado e não fosse condenado por isso? Vocês já viram? Tem algum texto que vocês viram Jesus Cristo, ao Senhor e seus discípulos, fazendo alguma coisa fútil, se entretendo no sábado? Nós sabemos a resposta. E ela deveria dizer muito a nós. O Senhor Jesus Cristo não quer, então, e não deseja que nós gastemos o sábado em prazeres nossos. Do sábado aqui, entenda o domingo cristão para nós. Com prazeres, negócios, viagens, dissipações fúteis, distrações fúteis. Ele pretende, sempre pretendia e pretende, que o dia de descanso fosse conservado santo, enquanto durar o mundo.
Uma coisa, meus irmãos, é utilizar o dia de descanso em obras de misericórdia, como o Senhor usava, em serviço aos enfermos, em fazer o bem aos atribulados. Outra coisa totalmente diferente é utilizá-lo em diversões, festas e satisfação pessoal. É totalmente diferente. A nossa confissão de fé de Westminster, que ratifica o ensino bíblico, porque está subordinado a ele, diz assim no capítulo de número 21, parágrafo de número 8, ou seção de número 8, diz assim: para nós, porque nós cremos, segundo a Bíblia, com apoio, com a instrução da confissão. Este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo dia, um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos, a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações. Porque o negócio é recreação. O nosso problema é a recreação. Embora muitos se dão a negócios no domingo, mas recreação, eu acho que é um calcanhar de Aquiles de muitos de nós. E todos nós estamos incluídos nisso. Somos tentados. Então, ele é honrado, ele é guardado quando nós nos desfazemos dessas preocupações, palavras e pensamentos naquele dia do Senhor, no dia de hoje, domingo, para nos ocuparmos em todo o tempo com exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. Portanto, meus irmãos, o sábado é um raio-x da nossa alma, o domingo cristão. O dia de hoje, o dia do Senhor, é um raio-x da minha e da sua alma. Como? Não importa o que os homens digam. A verdade é que a maneira como utilizamos o domingo cristão, o dia de descanso do Senhor, é a mais segura confirmação do estado de nossa vida espiritual. Por meio desse dia, podemos descobrir se amamos a comunhão com Deus ou se estamos em harmonia com os céus. Domingo é dia de jogo de futebol. Domingo é dia das pessoas irem ao estádio. Os jogos mais importantes são no domingo. Esse mundo jaz no maligno. Você acha que isso é uma coincidência? Você acha que isso é apenas uma coincidência? Colocar a paixão nacional num dia de domingo é apenas uma coincidência do mundo que jaz no maligno. E aí quando eu fico me entretendo com isso, fico preocupado com isso, eu estou quebrando o dia do Senhor. Por quê, irmãos? Porque eu estou mostrando que no dia do Senhor, há alguma coisa mais que move o meu coração. Eu quero lhes ajudar, irmãos. Falo sinceramente, para o nosso bem. Eu estou mostrando que meu amor está em outras coisas. E não é só isso, prazeres e recreações, como futebol e muitas outras coisas. Academia pode ser academia de exercícios físicos. Se o meu amor está só nisso. Agora, os negócios também podem ser. Tem gente que domingo está trabalhando. Está pensando no dinheiro. Está colocando outro Deus no lugar do Senhor. Meus irmãos, isso tem a ver com nossos afetos. Por isso, domingo é um raio-x do que nós realmente amamos. Sabe aquela hora que você é tentado a fazer algo no domingo, e você sabe que não deveria fazer e se consagrar no seu Senhor, e você é muito tentado? Isso é um raio-x. Deus está mostrando para você, você ama muito isso. Você não deveria amar isso. Você tem pensado isso no meu dia. É um raio-x para nós. É uma exposição dos nossos afetos, que deveriam, no caso, ser corrigidos. Não há nenhum problema com recreações legítimas e lícitas. Não há nenhum problema com negócios justos e lícitos. O problema é amá-los mais do que a Deus. E o domingo expõe isso. O dia do Senhor expõe essas coisas. Eu vou terminar aqui. Nós vamos parar aqui o sermão. E no domingo que vem, nós continuamos no mesmo texto. Eu ia andar mais, mas por causa do tempo. E eu quero andar bem devagar com vocês aqui. Tá bom? Vamos orar? Ó Deus santo e bendito. Ó Pai, perdoa-nos, ó Deus, porque nós temos muitos outros afetos, ó Deus. Nós temos muitos outros afetos. E eles têm controlado o nosso coração, ó Pai. Eles têm rivalizado com o Senhor. Nós temos alimentado esses afetos, ó Deus. E muitas vezes nós nos omitimos, nós desprezamos aquilo que é doce da parte do Senhor, ó Deus.
Ó Pai, o dia do Senhor tem sido uma prova disso. Ó Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus. Dá-nos a graça de nos dedicarmos mais às boas obras do Senhor neste dia, Pai. Ó Deus, dá-nos a amar mais a Tua palavra, ó Deus. Nós já temos tão pouco tempo durante a semana para nos darmos a ela. E quando chega o dia do Senhor, no qual nós devemos nos consagrar a estas coisas, essas santas coisas, nós ainda desperdiçamos o nosso tempo naquilo que não pode dar vida eterna. Ó Pai, tem misericórdia de nós, de todos nós aqui, pois todos nós temos essa tentação, todos nós falhamos em muitas coisas no dia do Senhor, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, porque a nossa alma será alimentada se nós guardarmos pelo Teu poder e graça o dia do Senhor, ó Deus. Então toda a nossa semana será diferente. Porque o amor ao Senhor guiará todas as outras coisas, ó Pai. Ajuda-nos a amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Ajuda-nos a dedicar o primeiro dia da semana ao Senhor exclusivamente. E aí, ó Deus, no restante da semana, o Senhor muito nos abençoará, Deus. Porque este amor exercido, fortalecido, aprendido no primeiro dia, estará em nosso coração todos os dias, ó Pai. Abençoa-nos, Pai. Perdoa os nossos pecados quanto ao dia do Senhor. Dá-nos mais prazer em Ti, nas Tuas coisas, na comunhão dos santos, do que qualquer outra coisa, ó Pai. Ajuda-nos. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém.